Fala pessoal, tudo certo? Mais uma vez essa semana eu vou fazer um react de um vídeo que meu time separou com muito carinho aí para que a gente possa fazer esse estudo em conjunto. Então eu não assisti o vídeo, não sei o que nos aguarda, vamos descobrir isso em conjunto. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas de forma bem rápida, só para quem não me conhece ainda, meu nome é João Pedro Silveira, eu sou cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial e tô aqui para te ajudar nesse mundo da odontologia, cirurgia, estudos e preparação para provas de residências e concurso e tudo mais que tiver ao meu alcance. Então vamos lá pro vídeo sem perder tempo e vamos ver o que nos aguarda, beleza? Então aqui começando o nosso vídeo, antes de dar play a gente já percebe esse menino. Na primeira olhada aqui eu não consigo ver nenhuma alteração tão gritante, o que eu consigo perceber é que parece que o olho esquerdo dele tá com uma discreta enoftalmia, muito discreta, tá? A enoftalmia é uma diferença no volume da órbita, é um aumento no volume dessa órbita, e isso acontece frequentemente pós-fraturas. O paciente recebe um golpe na órbita, acaba tendo uma fratura orbitária, e essa órbita, digamos que tem um volume assim, acaba aumentando o seu volume. O que acontece na prática? Todo o tecido mole, globo ocular, musculatura, gordura, como é um tecido mais mole, digamos assim, quando aumenta o volume da órbita, esse tecido mole, gordura, músculo, globo ocular, se espalha um pouco mais. E o que isso acontece? Quando a gente olha o paciente, parece que o olho do lado afetado está um pouquinho mais para dentro. Isso é de forma bem resumida, o que seria uma enoftalmia, mas aqui é muito discreto, tá? Pode ser impressão minha só. Vou dar play aqui então, vou ver o que a gente vai descobrir em conjunto. Trauma contuso do lado esquerdo, beleza. Aqui já tá a explicação, o paciente está com o olho esquerdo com restrição quando olha para cima. Então, quando pede para o paciente, bota os dois olhos para cima, do lado esquerdo do paciente, ou seja, esse lado aqui onde está o meu mouse, o olho não está conseguindo fazer sua supraversão, o olho não está indo para cima. Então, provavelmente esse paciente foi vítima de um trauma na região da órbita, teve uma fratura e o músculo reto inferior, o músculo embaixo do olho, digamos assim, um dos músculos extraoculares, ficou aprisionado no traço de fratura. Quando tu pede para o paciente botar o olho para cima, repara que o lado direito do paciente vai tranquilamente o olho para cima, o lado esquerdo, que é o lado afetado, o olho fica preso, certo? Vamos lá. Beleza. Tá aqui na tomografia, então, bem fácil de ver. Tem uma fratura linear, exatamente aqui onde eu estou mostrando com o meu mouse, tem uma fratura chamada de fratura linear de assoalho de órbita. Ela é um pouco diferente de uma fratura blowout, que você já deve ter ouvido falar. Uma fratura blowout do assoalho de órbita é quando realmente o assoalho de órbita ele colaba, ele desaba totalmente. Uma fratura linear, como o próprio nome já diz, ele é um traço de fratura. E é muito mais comum esses aprisionamentos de músculo reto inferior acontecer em fratura linear. Pensa comigo, se a gente tem uma fratura em alçapão, como a blowout, que todo o osso faz isso aqui, vocês concordam comigo que quando esse grande buraco, esse grande alçapão, é muito mais difícil uma estrutura ficar aprisionada. Mas vocês vão concordar comigo que nesse caso, uma fratura linear, só um tracinho de fratura, é muito mais fácil do tecido ficar aprisionado nesse traço de fratura. Então, sempre que vocês pegarem um paciente com fratura de assoalho de órbita e vocês localizarem ali na tomografia uma fratura linear de assoalho de órbita, já presta atenção que esse paciente pode ter um aprisionamento do músculo reto inferior com muito mais facilidade do que uma fratura blowout. Isso é uma questão que muitas vezes o pessoal se confunde, né? Por exemplo, o paciente chega com uma fratura blowout e ele tem às vezes o profissional tem essa preocupação com o aprisionamento. É muito mais difícil de acontecer, tá? Então, o alerta tem que estar muito mais ligado nos casos de fratura linear. Um outro ponto importante para a gente nunca esquecer, fratura linear de assoalho de órbita com aprisionamento do músculo reto inferior é uma urgência cirúrgica. Esse paciente ele deve ser operado o quanto antes para liberar esse músculo que está preso aqui no traço de fratura, como eu mostrei para vocês. Por quê? Porque se esse músculo fica aprisionado muito tempo ali, ele pode sofrer algo que a gente chama de contratura de Volkmann. Basicamente, esse músculo ele vai isquemiar, ou seja, ele está apertado ali no traço de fratura, está preso, então o aporte de oxigênio, o aporte sanguíneo nesse músculo está sendo deficitário. Acontece que se ele ficar por muitas horas dessa forma, esse músculo vai isquemiar, vai necrosar, e ele isquemiando e necrosando, ele vai contrair, que é o chamado contratura de Volkmann. Se vocês forem mais a fundo na literatura, o termo contratura de Volkmann ele não é específico para esses casos de órbita, ele é utilizado em outras regiões do corpo, mas o nosso livro, O Princípio de Cirurgia Bucomaxilofacial de Peterson, ele traz o termo contratura de Volkmann quando ele se refere
a essa contratura, a essa isquemia do músculo reto inferior. O que acontece, então, se tu não libera esse músculo reto inferior o quanto antes, e acontece essa contratura? Se tu faz essa cirurgia mais tarde, mesmo depois tu liberando o músculo da melhor forma, o músculo isquemiou e contraiu, então ele não é mais um músculo funcional. Acontece que o paciente fica permanentemente com aquele aspecto do menino que a gente viu aqui, ó, com o músculo, com o olho, entre aspas, aprisionado. Porque, pensa comigo, tá aqui o lado do olho aprisionado. Tu não fez a cirurgia o quão rápido era necessário. Esse músculo reto inferior embaixo do olho contraiu. Quando esse músculo contrai, concorda comigo que ele vai se tornar uma trava para o olho. Então, de forma permanente, quando tu pedir para o paciente colocar o olho para cima, vai acontecer que ele não vai conseguir. Mesmo tu fazendo a cirurgia e liberando esse músculo contraiu. Ele vai ser como se fosse um freio no globo ocular ali. Então existem cirurgias para tentar corrigir isso depois, mas aí é muito mais difícil. O melhor cenário é tu, de forma mais ágil possível, levar esse paciente para o bloco cirúrgico, liberar a musculatura, não deixar o músculo reto inferior sofrer essa contratura, e aí o paciente tem o melhor prognóstico, tá? Então sempre lembre, aprisionamento do músculo reto inferior, velocidade, tá? Não, tu tem que operar idealmente aquele paciente naquele dia, certo? Naquele momento ali, o mais rápido possível. Faça uma avaliação pré-operatória da melhor forma possível e com agilidade esse paciente tem que ir ao bloco cirúrgico. Não espere para o outro dia, porque senão ele pode entrar nessa contratura, beleza? Vamos lá então. Encarceramento do músculo reto inferior, perfeito. Aqui já no transoperatório, então, o cirurgião provavelmente vai fazer um teste de deducção forçada. Ele pinça embaixo do olho ali e faz um movimento com o próprio globo ocular. O lado que está encarcerado, o lado que está aprisionado, tu vai sentir uma resistência. O lado que está normal, o teste de deducção não vai ter nenhuma alteração. O teste de deducção, ele pode ser tanto diagnóstico quanto terapêutico. Por que diagnóstico? Tu vai ali manipular o globo ocular para cima e vai sentir uma restrição, mas dependendo do aprisionamento do músculo reto inferior, tem casos que só no teste de deducção, de tu pinçar e colocar o globo ocular para cima, o músculo já vai soltar. Então, nesse caso, o teste de deducção forçada foi diagnóstico e terapêutico, porque já tratou. Isso não é sempre que vai ocorrer, tá, galera? Mas é para vocês saberem que a literatura traz isso. Que bom se acontecer, né? Porque aí tu já facilita muito o procedimento, tu já consegue tratar o paciente de forma mais ágil. Então, olha aqui o lado esquerdo do paciente aprisionado, o teste de deducção para baixo, beleza, para supraversão, mas quando, para inferoversão, mas quando vai jogar o globo ocular para cima, o olho não vai, ele está aprisionado pelo músculo reto inferior no traço de fratura. Aqui começando a realização de um acesso transconjuntival, gosto muito desse acesso, muito versátil, deixa todas as cicatrizes imperceptíveis no paciente, afinal de contas a gente vai estar fazendo nosso acesso cirúrgico na conjuntiva por dentro da pálpebra, então é incrível. Meu conselho sempre que possível aprendam esse acesso cirúrgico, às vezes na residência, o preceptor que está ali às vezes os preceptores não têm o costume de fazer esse acesso, mas depois que tu sair da residência, faça contato, conheça cirurgiões que façam esse acesso para te ensinar. É o que eu digo, a residência vai te oferecer o pontapé inicial da tua carreira, mas nem sempre tu vai aprender tudo o que tu gostaria, e tá tudo certo, imagina, são os primeiros 3 anos, tu vai ser cirurgião ou cirurgiã os próximos 30 anos, se Deus quiser, tudo dando certo aí. Então a gente segue aprendendo, tu não fica limitado aos 3 anos de residência. Aqui, nesse acesso transconjuntival, o cirurgião está fazendo a variação pós-septal. Então tu pode, quando tu vai fazer esse acesso, entrar de forma pré-septal, ou seja, na frente do septo orbitário, ou pós-septal. Qual que é o pró e contra, né? Quando tu faz o acesso transconjuntival entrando pós-septal, ele acaba sendo um pouco mais fácil, tu cai mais diretamente na área da fratura. O problema só é que geralmente vai herniar um pouco da gordura orbitária ali para dentro do teu campo cirúrgico, mas não existe grandes problemas aí, tá? Via de regra. Olha ali um pouquinho da gordura orbitária, aqui ó, já vou aqui onde está o meu mouse, isso aqui é gordura orbitária. Por ele ter entrado atrás do septo, invariavelmente tu vai ter um pouquinho da... Pensa que o septo orbitário ele segura a gordura orbitária dentro do cone orbitário. Se tu entra atrás do septo, tu vai muito frequentemente
fazer uma discreta laceração, uma incisão ali no septo orbitário, e essa gordura tende a sair um pouquinho. Detalhes, detalhes. Fazendo o acesso, então, chegando no assoalho de órbita, olha ali, vocês já conseguem perceber o seguinte aqui, ó. Deixa eu pausar para mostrar. Ele está afastando ali, elevando o periósteo, tudo certo. E aqui, ó, tem um traço de fratura. E no traço de fratura vocês vão perceber bem onde está o meu mouse aqui, que tem um tecido aprisionado. É a parte do músculo reto inferior ali que está aprisionado no traço de fratura. Então, o grande desafio dessa cirurgia vai ser liberar todo esse tecido da melhor forma e depois provavelmente reconstruir esse assoalho de órbita. Às vezes a gente consegue, descolando ali, liberar o músculo reto inferior. Outras vezes a gente tem que discretamente tirar um pouco de osso, fazer uma osteotomia, uma ostectomia ao redor do aprisionamento para liberar o próprio músculo reto inferior do traço de fratura. Então vamos ver como é que ele vai conseguir fazer aqui, da forma mais simples, que é descolando, ou vai ter que tirar um pouquinho de osso. Vamos descobrir juntos. Descolando. Esse instrumento aqui que ele colocou é o chamado lâmina maleável, é indispensável para quem vai fazer acessos orbitários, principalmente em região de assoalho de órbita. Ele é uma lâmina realmente maleável, tu consegue da cabeceira, né? Perceba que grande parte da cirurgia, muitos dos cirurgiões gostam de operar de cima do paciente, então a gente entra com a lâmina maleável e afasta o globo ocular e fica com uma visão direta ao assoalho de órbita. Fazendo o descolamento, tentando liberar, descolando ali a região que está aprisionada. Começou a remover um pouquinho de osso, ó. Esse é um pedacinho do assoalho de órbita sendo liberado, sendo removido, para que a musculatura seja livrada, desaprisionada. Beleza, elevando o periósteo, com delicadeza. E ali ele tentando liberar, ó. Aqui é uma tesoura. Nossa, uma tesoura gigantesca, inclusive. Isso aqui é uma tesoura. E ele tá discretamente tentando liberar o tecido da fratura. Uma cirurgia muito bem feita. Mais um pedacinho do assoalho de órbita ali sendo removido para liberar o músculo reto inferior. Aqui parece que grande parte já está removida. Cirurgia linda mesmo. Discreto sangramento, se vocês forem reparar, quase que nem sangrou, muito bem controlada a hemostasia do campo operatório. Cirurgia muito caprichosa mesmo. Perfeito. Aqui já cortou pro final, mas ali então a gente viu que já estava liberado. Vocês reparem que bem no meio do assoalho de órbita tinha uma prega, tinha um tecido preso. Então o cirurgião removeu um pouco de osso dos dois lados, certo? Liberou o tecido mole e aqui ele vai lá para refazer o teste de deducção forçada. Por quê? Para ver se realmente agora ele consegue fazer a supraversão do globo ocular do paciente ou se ainda em algum local que ele não viu está aprisionado. Teste de dedução forçada, ó, perfeito. Globo ocular fazendo seu movimento para superior, então significa que a nossa cirurgia teve sucesso em liberar ali o aprisionamento do paciente. Aqui ele tá moldando, cortando ali uma lâmina de polietileno poroso, que é um dos materiais possíveis para fazer uma reconstrução do assoalho de órbita. Então, bem pensado. Como nesse caso em específico ali, o cirurgião teve que remover um pouco de osso para liberar o músculo reto inferior, ele vai depois instalar essa lâmina de polietileno poroso para reconstruir, para manter o volume da órbita do paciente e manter o assoalho de órbita da forma mais ideal possível. Pós-operatório ali, perfeito, cirurgia muito bonita mesmo, muito caprichosa. Mais uma vez, teste de dedução forçada mostrando o sucesso da cirurgia, muito bom. Mais uma vez ali, antes de terminar a cirurgia, os dois olhos, esquerdo e direito, teste de dedução forçada, mostrando nenhum aprisionamento. Muito bom. Proteçãozinha ali, uma higiene, não sei o que ele botou. Pós-operatório de um dia aqui, então, mostrando o paciente conseguindo botar o globo ocular de ambos os lados para cima, fazer sua supraversão. Muito bom mesmo. Cirurgia padrão ouro.
Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo. Achei um caso muito bem conduzido, muito caprichado. A conduta foi perfeita. O desenrolar ali do transoperatório também foi muito bem feito. E o resultado foi um sucesso para a vida desse menino. Casos como esses não são tão rotineiros, mas com certeza vocês, como cirurgiões ou cirurgiãs bucomaxilofaciais, convivendo dentro de uma emergência hospitalar, vão cedo ou tarde se deparar com o caso de um paciente que teve uma fratura de assoalho de órbita e frente a isso acabou tendo um aprisionamento do músculo reto inferior. Então, resumo da história aqui, lembre, tem que ter velocidade, esse paciente tem que ser operado o quanto antes para acabar não tendo a sua contratura do músculo reto inferior e aí a cirurgia acabar perdendo seu efeito e depois disso, depois que a contratura já ocorreu, aí as cirurgias que vêm para tentar corrigir, elas não têm tanto sucesso assim. Então velocidade é imprescindível nesses casos, certo? Se tu gostou desse conteúdo, não esquece de deixar um like, também deixa um comentário dando feedback, manda esse vídeo para um colega que tu acredita que vai gostar desse conteúdo e também se inscreve no canal, que semanalmente eu tô trazendo vários conteúdos aqui pra gente discutir em conjunto, certo, galera? Espero vocês na próxima, grande abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau!